Pessoal, falando então, começando aqui com o processador, todo processador aqui ele tem um ciclo de busca e um ciclo de execução. No ciclo de busca, a gente tem que o processador ele vai buscar a instrução a ser executada na memória. Então tem aqui a CPU, tem aqui a memória. A CPU ela endereça a memória em qual posição? Na posição onde está o programa, onde está o program counter. Ele pega aqui o código, que está aqui o código de máquina, transferido para a CPU. E uma vez que esse código de máquina entra na CPU, a gente sai da fase de busca e vai para a fase de execução, onde a instrução é executada. Eu vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que você tem uma instrução do tipo move R0,R1. Aí na fase de busca, o Program Counter está apontando aqui para o código de máquina dessa instrução aqui. Tem algum. Esse código de máquina corresponde a uns bytes aqui. Vamos pôr byte A1, A2, sei lá, um valor qualquer aqui em hexadecimal. Esse valor aqui do código de máquina é jogado dentro da CPU. E aí, na fase de execução, né, a CPU tem os registradores R0 e R1 e a CPU ela move aqui o dado de R1 para R0. Certo? Então, R0 e R1 aqui são registradores que a gente vai chamar aqui de propósito geral. Tem alguns registradores que não são assim de propósito geral, mas que aparecem em tudo quanto é processador. Program Counter, como eu acabei de falar, onde está o programa sendo executado. Stack Pointer. Stack Pointer corresponde a uma estrutura, uma pilha que está na memória. Uma pilha que está na memória. O que tem dentro dessa pilha, pessoal? O que tem dentro da pilha? Então eu vou pôr até um desenho aqui para vocês pensarem o que tem dentro da pilha. Dentro da pilha, pode guardar tudo quanto é dado que a gente quiser dentro da pilha, com operações do tipo push pop, coloca na pilha, tira da pilha, sei lá. A gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas uma coisa extremamente importante que tem quando o programa está rodando é o endereço de retorno das funções. Endereço de retorno das funções. Então, por isso, se você tem um código em C, tem várias subrotinas, aí uma subrotina vai chamando uma outra e o endereço de retorno vai ficando lá. Uma outra coisa que vai dentro da pilha também são as variáveis locais. A sua subrotina tem variáveis locais e todas essas variáveis locais ficam dentro da pilha também, certo, pessoal? Um outro registrador que é importante é o registrador de status. Em alguns computadores ele pode chamar Program Status Word, em um outro aqui no ARM, que é o... Eu vou dar aula para vocês de microprocessadores usando o ARM. Então a gente tem um registrador chamado Current Program Status Register, que é o registrador de status do programa corrente. E tanto faz, mas aqui a palavra que eu acho que é boa aqui é a palavra status. No registrador de status, eu tenho uma, entre várias coisas que eu tenho coisas importantes são as flags que saem da unidade lógica aritmética. Então o processador ele pega a saída da unidade lógica aritmética, as flags, eu vou pôr aqui NCZV e joga dentro desse registrador que pode ser acessado pelas instruções na hora principalmente que a gente está fazendo aqui um desvio condicional, um desvio que depende da flag N, né? Flag N significa a gente fez uma operação na ULA, o resultado foi negativo. Fez uma operação na ULA, deu carry. Fez uma operação na ULA, deu zero. Quer dizer, saiu zero nessa operação da ULA. Fez uma operação na ULA e deu um overflow. Tem alunos que não sabem, ou que não lembram qual a diferença de carry e overflow, mas eu não vou falar sobre isso agora. Um outro conceito importante sobre processadores é esse conceito aqui de pipeline, né? Pipeline ganhou bastante força por causa do RISC, Reduction Instruction Set Computers, que vocês devem ter visto ou vão estar vendo em arquitetura de computadores.
E também a ideia aqui de a gente ter várias unidades de execução juntas dentro de uma pastilha. Eu vou falar sobre isso na próxima transparência.